Bem, pessoal, voltamos aí para a parte 2 da nossa live com o Wagner. Quem for entrando aí vai me dando feedback, se o áudio está bom. Vamos só esperar o Wagner aí entrar novamente e a gente retoma. Opa! Boa, estamos de nós de novo aí. Fala, meu amigo. Voltamos. Show. A gente estava conversando aí na última parte sobre a questão das operações policiais, né? Da dificuldade que esse tipo de operação num cenário como é o Rio de Janeiro. Em 2010, todo mundo acho que chegou a ver, acho que o Brasil inteiro parou por conta disso. A gente teve a operação de retomada do Complexo Alemão, né? Foi uma logística muito grande, envolveu aí as tropas federais, né, Exército, Marinha, e obviamente todas as polícias do estado do Rio. Eu queria saber aí como é que foi a sua experiência, né? Eu sei que você também estava presente, né, nesse episódio. Como é que foi para você tanto ali estar no durante, né, no desenrolar dos fatos, e como foi para você o depois, né? Quando as primeiras políticas públicas começaram a ser instauradas, como é que foi a sua percepção? Então, só para fazer uma lembrança cronológica, né? A retomada do Complexo Alemão, ela era, para nós, né, a queda do bastião do tráfico. Era onde cada um de nós teve, certamente, os seus piores combates, os seus maiores e mais intensos combates. Eu mesmo, eu tenho uma lesão de um artefato, de uma granada, né? De estilhaço de granada, na parte posterior da coxa, durante uma operação no Complexo Alemão. Então, só para fazer uma lembrança cronológica, embora muitos de nós quisessem que essa batalha de fato acontecesse, demorou alguns anos. E isso só aconteceu depois, quando uma empresa, uma emissora de TV, ela fez as filmagens, né? E foi a primeira vez que tudo aquilo que nós dizíamos, que tinham muitas pessoas armadas, que tinham muitos fuzis e que ninguém acreditava, foi a primeira vez que, através de uma filmagem do helicóptero de uma empresa de televisão, conseguiu-se filmar. A ocasião aí foram, sei lá, era alguma sei lá, uma centena de marginais armados e combatendo a polícia. Eu lembro que isso, eu não lembro exatamente qual foi a data, se você conseguir me recordar, porque a data, o marco da retomada do Alemão, ela aconteceu num domingo, não foi isso? Desculpa, eu estou afirmando, aconteceu no domingo, né? O marco mesmo, né? Foi no domingo, eu não lembro qual foi a data, se não me falha a memória, acho que era final de ano, não me recordo muito bem. Quando você lembra. Era algumas manchetes tem aqui em torno de 28 de novembro. Mais ou menos. 28 de novembro. Bom, vamos sobre a estratégia. Vamos considerar que. Foi perto do final do ano. Foi perto do final do ano. O marco, né, a operação que foi o marco, que teve
aquela ação emblemática lá foi até um policial da Core, uma médica, que tira, coloca, hasteia a bandeira do Brasil em cima, né? A operação aconteceu no domingo, assim, a emblemática aconteceu no domingo, mas as imagens elas ocorreram numa quarta-feira anterior, né? Numa quarta-feira anterior, que foi as imagens que a gente conseguiu ver, acho que talvez algumas dezenas de criminosos correndo com fuzil e combatendo contra a polícia. E na quinta-feira, portanto, sábado, 3 dias antes da retomada do Alemão, que foi o evento, nós tivemos talvez o grande embate, que foi quando teve tem algumas imagens emblemáticas, que uma delas é aquele Clunf da Marinha passando por cima de um carro, né, para poder desobstruir uma das vielas. Aquela imagem eu vi do lado, eu estava ali, né? Operávamos com blindado e naquela ocasião, como ainda hoje, né, nós tínhamos que tirar os trilhos para poder passar, né, o nosso blindado, enquanto o Clunf vinha passando por cima de tudo. E nessa quinta-feira também, além dos combates que nós tivemos ali internos, né, teve também aquela outra imagem emblemática, que são os criminosos fugindo da Vila Cruzeiro, né, de viatura, correndo por dentro do mato, para ir para o Complexo do Alemão. Então, isso aconteceu numa quinta-feira. Então, nós sabíamos que toda a criminalidade tinha fugido para o Alemão. Então, coube, e dessa vez não tinha jeito, as forças de segurança pública precisavam de verdade se mobilizarem, e assim fizeram. Operação no domingo, né? Nessa operação do domingo eu não estava, eu até assim hoje lamento, porque foi emblemático para todas as pessoas que lá estavam, mas eu fico feliz que a operação que introduziu isso, que foi na quinta-feira, eu estava presente. Assim, então foi troca de tiro intensa, vagabundo, traficante correndo de uma favela para outra, aquelas imagens das aeronaves filmando toda aquela movimentação, os blindados da Marinha passando por cima dos carros, fogo, foi algo realmente que marcou muito para cada policial que esteve presente ali. De lá para cá, salvo engano, assim, eu não vou tirar os outros combates que aconteceram, mas essa de forma especial, ela foi emblemática porque ela representou a queda, né, do grande castelo, do grande bastião que era o Complexo do Alemão, que era, sem sombra de dúvidas, a facção mais forte daquela ocasião estava ali, né? E a gente aprendeu, sei lá quantas toneladas de cocaína, de maconha, sei lá quantas mil armas. Até pouco tempo eu tinha essa foto, uma foto que foi tirada na academia de polícia, porque todo o material foi levado para lá. Então nós colocamos assim, no pátio da academia de polícia, ele deve ter, sei lá, chutar aqui, uns 100 metros de pátio. Nós enchemos assim, linearmente aquele pátio de fuzis, pistolas, granadas, droga, em 100 metros. Eu nunca tinha visto, acho que ninguém nunca viu tanta arma, tanta droga, tanta granada, tanta munição, tanta coisa apreendida. E aconteceu uma coisa curiosa, que todos os criminosos que estavam lá homiziados, sabendo que de um jeito ou de outro a polícia ia chegar até eles, eles começaram a se entregar. Os pais vinham trazer os seus filhos criminosos, traficantes, para entregar à polícia. Então, além da apreensão de arma, munição, droga, houve muitas prisões, né? Então, assim, foi emblemático por esse aspecto. E passamos muito tempo, né, tendo um complexo alemão que você conseguia entrar de viatura.
Tanto é que foi instalado lá uma delegacia, bem na Vila no Complexo Alemão, desculpa, uma delegacia. E, infelizmente, como eu disse no início da nossa conversa, a polícia sempre foi o único segmento que entrou dentro dessas comunidades. Foi lá, estabilizou o terreno, fez as ações que deviam ter sido feitas, apreendeu armamento, apreendeu droga, não foi uma retomada, e, sobretudo, por questões políticas, a polícia não conseguiu mais voltar e retomar aquele terreno, né? Mas, para quem teve a oportunidade de viver esse momento da história da segurança pública do Rio de Janeiro, certamente tem muita história, né? Eu te digo que a retomada do Complexo Alemão, aliás, já deu filme, né? Mais de um filme, aliás, mais um filme de livros, e se cada pessoa contar sobre a sua perspectiva, aquilo que viveu, olha, eu vou dizer que dá um seriado gigante, porque assim, são inúmeras as histórias. Eu participei de uma delas, mas se você tiver uma mesma conversa, trouxer esse mesmo tema para 10 policiais, você vai ter 10 formas diferentes de ver aquele cenário, entendeu? Então, assim, cada um tem um sentimento especial sobre aquela retomada. Todos nós desejávamos, todo mundo queria, a gente sonhava, vamos dominar o alemão. E fizemos, e conseguimos. A polícia mostrou que era capaz, ainda que pese a assimetria daquela guerra, porque nós tínhamos ali a comunidade entre nós, a Força de Segurança Pública, e a criminalidade, mas naquela ocasião, felizmente, os efeitos colaterais foram muito pequenos. Isso comparado com toda a apreensão e prisão, e, sem sombra de dúvida, para mim, eu acho que foi o grande marco, né? Tivemos outros combates antes, depois eu não me recordo com a intensidade que eu falei, mas nada para mim, sob o meu ponto de vista, se compara àquele momento especial da história da segurança pública do Rio de Janeiro. Foi algo inédito e inusitado, né? Como é que você compara hoje, as operações policiais de hoje, elas ainda têm a mesma intensidade das operações policiais antes desse período da invasão do alemão? Ou hoje a gente consegue ver um cenário um pouco mais, se é que a gente pode dizer no Rio de Janeiro, brando, né? Assim, eu gostaria muito de dizer a você e aos amigos que estão aí com a gente compartilhando esse nosso bate-papo, que a nossa entrada no Complexo Alemão lá atrás teria sido a solução definitiva do problema, quando na verdade a gente sabe que não foi. E quando a gente não se estabelece no local, né, as forças locais, né, os criminosos, eles retomam, eles reiniciam o negócio, reiniciam o comércio das drogas, e aí você tem aí a implementação dos bailes, mais consumo de droga, a degradação da juventude. Então você teve, depois, como não houve nenhuma ação que acompanhasse aquele primeiro momento, que era a retomada, a gente, infelizmente, teve um declínio, né, e as coisas voltaram a piorar. Então, assim, eu sou capaz de afirmar que hoje os policiais que combatem nessas comunidades, eles têm uma dificuldade muito maior. E não tem nada a ver com técnica e com equipamento, porque são altamente treinados e, felizmente, hoje a gente tem o melhor dos equipamentos que se pode ter para o combate naquelas comunidades. Mas, em razão da assimetria que a gente vem conversando, aí, batendo papo, que são as intervenções políticas, as intervenções de alguns grupos sociais, algumas organizações não governamentais. Então, isso acaba dificultando as atividades da polícia. Mas, para ser bem objetivo, os policiais de hoje, eles certamente têm uma dificuldade muito maior do que nós tivemos lá em 2010, né?
Vale ressaltar que em 2010, talvez as dificuldades que nós tivéssemos, elas estavam diretamente ligadas à falta de equipamentos, que foi resolvida, que foi superada, que foi mitigada ao longo dos anos. Então, hoje você tem um policial altamente treinado, altamente capacitado, com melhor equipamento, mas que, em razão dessa assimetria que nos é imposta através encontra uma dificuldade muito grande, né? Porque a atividade hoje do policial que trabalha na CORE são momentos diferentes da história, mas eu acho que eles têm uma dificuldade muito grande, acho que maior do que nós tivemos naquela ocasião. Perfeito. Acho que a gente pode dizer que a dificuldade hoje ela não é propriamente o combate, mas as questões jurídicas e políticas que cercam a atividade policial. É o cenário. Na verdade, assim, eu afirmo a você que no teatro de operações nós somos superiores tecnicamente, em equipamentos, mas nós somos duramente atingidos pelas questões de ordem política que acabam de forma objetiva interferindo nas ações da polícia. Você falou sobre alguns momentos históricos importantes, né, na área de segurança pública do Rio, e você falou lá no início dos eventos esportivos que ajudaram a ter a integração com as polícias. A gente teve, inclusive, na época, o evento de interagências, né, para o pessoal que é mais ligado nisso. E eu sei que você foi um dos coordenadores das Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, cara, porque é diferente da atividade policial, né? Claro, porque é um evento esportivo e coisa do tipo, mas a gente, não, graças a Deus, não teve nenhuma notícia ruim, nenhuma notícia que surpreendesse, justamente porque a segurança foi muito bem feita. Então eu queria que você contasse um pouquinho aí pro pessoal como é que foi assim, eu costumo dizer que foi, certamente, das experiências profissionais da minha vida, a mais marcante, porque em razão do desafio que era, né? Eu, ao longo desses 21 anos de polícia, eu me afastei pouco mais de quase 2 anos, né? E me dediquei às atividades no Comitê Rio 2016. Em 2014, eu fui contratado pelo Comitê Rio 2016 como gerente regional de segurança. E a minha atribuição, né, era fazer o planejamento de segurança de todas as acomodações da família olímpica. Então, Vila Olímpica, hotel de mídia, hotel da família olímpica, da família paralímpica. Então, assim, esse foi a minha atividade. É óbvio que eu falo assim, é porque eu estava gerente regional, mas abaixo de mim tinha uma renca de outros gerentes que se dividiam baseados nos princípios que nós atribuímos lá nos trabalhos iniciais para que cada um deles acompanhasse. E quando eu fui trabalhar no Comitê Rio 2016, em 2014, eu fui sabendo que, embora eu fosse ser o gerente regional das acomodações, durante o período dos Jogos, a minha atribuição era e seria trabalhar na Vila Olímpica. Então, eu fui, durante os Jogos, o gerente geral de segurança da Vila Olímpica, né? Você imagina, a Vila Olímpica ela era uma pequena cidade, uma pequena grande cidade de 5 mil metros, desculpa, ela tinha 500 mil metros quadrados, eram 5 quilômetros de cercamentos, né? Nós tínhamos 7 condomínios, 31 prédios, 3.604 apartamentos. E nós tínhamos uma população de quase 20 mil atletas,
né, que viviam ali, moravam ali, que se alimentavam, faziam tudo ali, treinavam ali, inclusive, e uma força de trabalho de quase 10 mil pessoas. Então você tinha, na Vila Olímpica, uma população diária de quase 30 mil pessoas. E, assim, pelas peculiaridades, eram atletas, né? Então você tinha ali o local mais sensível da vila. Mas você teve outros locais que também foram o Parque dos Atletas, até aqui agora entrou aqui o Júlio César, que foi... Lembra quando eu te contei lá atrás que eu fui recebido nos Recursos Especiais? Júlio César, Julinho, nosso querido Julinho foi quem me recebeu lá atrás. Júlio César, inclusive, ele foi o gerente da arena de luta, né, durante os jogos. Também tem grandes histórias para contar. Então, assim, eu tinha sobre a minha gestão... você sumiu aí, cara. Cadê você? Voltou. Eu tinha sobre a minha gestão uma pequena cidade de 30 mil pessoas, com todos os desafios de uma cidade normal. Nós tínhamos lá um restaurante que funcionava 24/7 e era capaz de atender até 5 mil pessoas sentadas simultaneamente. Então, você imagina um restaurante, era uma tenda de 84 metros por 40, né? Que atendia 24/7. A qualquer hora do dia, se fosse lá, tinha atleta comendo. Porque o atleta ele faz 3 coisas, basicamente, né? Quatro, na verdade. Ele come, dorme, treina e compete. É o que ele faz. Então, esse cara come direto, o tempo inteiro, né? E come muito. Então, nós tínhamos um hospital lá, gigante também, e aí eu não sabia, tem muitos países que vão para as Olimpíadas, né? Muitos atletas que usam desse momento, os países mais pobres, sobretudo, que usam esse momento para fazer tratamento dentário, cuidar de cárie, tratamento de saúde. Os caras vão para lá para treinar e competir. Como eles não têm esses subsídios, né, nos seus países de origem, ele usa aquele momento ali, porque ele é a estrela, é tudo para ele, e ele usa esse momento para isso. Então você tinha, você imagina só, uma vila com 20 mil atletas, 10 mil pessoas trabalhando, um restaurante gigante, tínhamos uma delegacia de polícia dentro da vila, dedicada à vila, e assim, cara, foi um troço, foi uma... certamente eu falo isso com muita tranquilidade, foi o maior desafio, né? Eu acho que depois daquela atividade na vila, eu sou capaz de encarar qualquer problema, qualquer desafio, porque eu tinha algo que não é que me incomodasse, mas que chegava uma hora que cansava. Depois que a vila abriu, né, durante o período que a vila abriu, porque a vila ela abre 30 dias antes dos jogos começarem. Então, na verdade, os jogos acontecem em 16 dias, mas você tem 30 dias antes que os atletas começam a chegar. Então, os problemas acontecem, você tem roubo, você tem furto, a gente teve tentativa, a gente teve estupro, a gente teve... Tudo que você imaginar, a vila teve como uma cidade normal. E hoje a gente tem falado muito de lockdown. As pessoas não têm ideia do que... Se soubessem o que é o lockdown de verdade, jamais iriam desejar. Porque o lockdown, que era o que tinha na vila, né, lockdown de segurança, é um troço muito louco. É muito louco, porque as pessoas são controladas o tempo inteiro, 100% do tempo. É uma coisa muito... Foi uma experiência incrível. E, sobretudo, que a gente conseguiu pegar os nossos planos de segurança e compartilhar com as outras forças que colocaram a sua mão de obra lá, como a Força Nacional, os agentes da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Polícia Rodoviária Federal, que estavam ali. Nós tínhamos um centro de comando e controle com representantes de cada uma dessas agências que trabalhavam de forma integrada, né? O pessoal da BIM, e você tinha ali toda essa estrutura para atender aqueles atletas. Então, assim, sem sombra de dúvidas,
é uma experiência. Hoje, né, você tem no mundo, sei lá, 5 pessoas vivas que tiveram essa experiência de fazer a gestão de segurança de uma Vila Olímpica, que é algo que é diferente, é diferente. É incrível. Na sua experiência, é possível exportar algumas dessas práticas positivas, óbvio, né, que ocorriam dentro da Vila para um nível maior de cidade como o Rio de Sim, Janeiro? sim, é óbvio que sim. Eu acho que a gente fala muito de legado olímpico, legado olímpico, legado olímpico. Só que as pessoas olham para o legado olímpico e olham apenas para as construções, que infelizmente hoje, aqueles espaços que poderiam ser espaços públicos, eles estão sendo subutilizados. Né? Hoje, para você ter uma ideia, por exemplo, você manter a estrutura do Parque Olímpico, que fica ali na Barra, né? O governo federal 20 milhões de reais só para manter a estrutura, para não fazer que as coisas manter 20 milhões. E aí a pergunta é, o que se tem ali? Cara, se você olhar para o potencial que tem ali, pô, ali podia ter muita coisa e infelizmente não acontece. Então a gente fala muito da questão do legado olímpico. O legado olímpico são as experiências positivas que a gente consegue fazer. Assim, como é que eu posso transformar isso aqui e trazer isso para a nossa cidade, né, para o nosso estado? Então tem diversas práticas no que diz respeito à segurança, no que diz respeito a transporte, no que diz respeito à ordem urbana, né, que foram usadas na Vila Olímpica. Você disse bem, foram usadas, tanto é que a gente não teve grandes problemas, tivemos grandes problemas na Vila, e que a gente pode trazer e aplicar no Rio de Janeiro, na nossa cidade, né, ou em qualquer outra cidade. Então, assim, tem muita coisa que pode ser feita, mas que, infelizmente, a gente ainda não teve o político, ou os políticos, com essa intenção, que queiram, de fato, mudar esse cenário e pegar essas histórias positivas e transformá-las em um legado que realmente vai mudar a história da nossa comunidade, vai mudar a história do nosso Rio de Janeiro. Tem muita coisa para ser feita. Excelente. Wagner, eu queria a gente voltar um pouquinho sobre a questão do cenário de operações policiais no Rio de Janeiro, né? Muita gente também se pergunta o porquê do treinamento, né, de operadores especiais ser tão, vamos colocar assim, tão difícil, né? O quanto a dificuldade de operar no Rio de Janeiro molda ou ajuda a moldar esse agente que vai trabalhar em situações de alto risco. Como é que vocês pensavam naquela época quando começaram a desenvolver esse processo de seleção, ou quando você passou também por um processo de seleção? A tônica das atividades dos homens de operações especiais é fazer algo que é fora da rotina regular. Então, assim, o que se pretende é preparar o policial para que ele consiga operar em todos os cenários do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro ele é incrível, porque você tem ambiente de mar, você tem rio, você tem lagoa, você tem montanha, você tem floresta, você tem área urbana. Então, é preciso que esse policial seja capacitado a operar nesses diversos cenários. E não existe uma fórmula mágica. O segredo está diretamente ligado ao quão a gente vai impor a esse policial os desafios daquele local. E a gente fala a questão do ser forjado, né? Forjado no fogo. É exatamente isso. Então, o que se faz durante os treinamentos é fazer com que esse policial consiga superar as dificuldades, os desafios daquele terreno, através de treinamentos intensos, em que ele vai se acostumar com aquela realidade. E não tem jeito, não dá para você facilitar a vida desse policial, por exemplo, né? É óbvio que é possível você fazer uma infiltração e uma exfiltração
pela água. Você pode usar um barco, mas o barco, em tese, é algo que é fácil. Então, você tem que mostrar para esse policial que, ainda que ele tenha barco, é possível fazer isso a nado. Então, a gente cria os elementos, cria o treinamento, cria essa dificuldade para que ele entenda que, na hora que ele pegar um barco, na hora que ele pegar um barco, ele sabe que, se eventualmente aquele barco virar, ele é capaz de continuar. Não vai ter nada que vai o impedir. Então, esse é o rigor do treinamento. É forjar esses policiais nas condições mais extremas. Né? É assim que se faz no mundo inteiro. Não tem uma outra fórmula de fazer esse tipo de curso EAD. Né? O cara, ele tem que ir lá, ele tem que suar, ele tem que sentir frio, ele tem que sentir calor, ele tem que se molhar, ele tem que operar à noite, operar de dia, enfim. Sobretudo, estar fisicamente e psicologicamente muito bem. Porque quando esses dois elementos eles estão harmônicos, você consegue desempenhar melhor a sua atividade. Então, assim, é forjar no fogo mesmo. Essa é a tônica, não dá para ser diferente. Não é para ser diferente. Perfeito. Um seguidor nosso perguntou se existe uma previsão de um livro. De um livro? De um... A gente está, na verdade, com o advento do cinquentenário do Grupo de Operações Especiais, que deu origem ao que hoje é a CORE, a gente teve algumas movimentações no sentido de colher material e construir e criar esse livro. Tivemos esse plano, mas a gente não conseguiu ainda implementar. Mas o plano existe e, em algum momento dessa nossa história, a gente vai conseguir contar a história da CORE, né? Desse grupo. A gente fala que é o grupo, desse grupo que virou serviço, que virou divisão, que virou coordenadoria. Né? Então a gente vai conseguir, em algum momento, contar essa história. Tínhamos o plano também de não só contar a história, mas fazer um documentário, mas em razão das questões orçamentárias em que foram impostas no estado do Rio de Janeiro, e aí depois teve essa crise sanitária, e que as prioridades passaram a ser outras. Então esse plano está suspenso, mas a gente não desistiu. A gente tem a história de personagens, de heróis verdadeiros, que fizeram coisas extraordinárias, não só para a polícia, não só para a CORE, mas para a comunidade, que precisam ser contadas, que precisam ser lembradas, que precisam ser exaltadas. Então, assim, a gente tem esse compromisso, isso em algum momento isso vai acontecer. Excelente. Acaba se criando até uma doutrina bastante feita lá fora, né, nas operações especiais, e acredito que no Brasil também, que é justamente poder abrir um pouquinho esse livro das operações especiais e trazer o público civil ou as pessoas a conhecer, né, como é o trabalho de vocês, né? Isso acaba gerando uma certa, não só uma valorização, né, mas também um conhecimento melhor por parte da sociedade dos grandes feitos que vocês trazem. Aos homens de operações especiais, aqueles que trabalham nos bastidores, aqueles que trabalham nos projetos, né? Porque assim, quando a gente fala assim, a CORE entrou numa determinada comunidade, isso é algo que é visível. Isso é que você sabe. Só que para aquela unidade entrar ali, você tem desdobramentos de ordem de inteligência. Então, assim, foram muitas horas gastas, investidas em atividades de inteligência. Foram muitas horas investidas na aquisição de equipamentos, projetos que foram construídos para aquisição de armamento, de blindados, enfim, de material, de equipamento. Então, tem muita coisa. E os homens de operações especiais, na verdade, não estão muito preocupados com essa projeção. A gente quer que a missão seja cumprida, né? Mas é muito importante que as pessoas, dentro do limite que é possível, que é regular, que elas entendam, que elas conheçam
dessa forma consigam valorizar o nosso trabalho, né? E, sobretudo que as pessoas saibam que atrás dessa blindagem que a gente tem, do uniforme, do armamento, tem um ser humano normal, tem um pai de família, tem um esportista, tem um músico, enfim, tem pessoas que têm uma rotina de vida a gente brinca, né, de um Harris mortal, mas que tem uma atividade que é um pouco mais diferente do resto da sociedade. Entendeu? Mas a nós não nos importa muito esses louros, né? A gente quer que a missão seja cumprida. Mas é óbvio que eu entendo que a importância que um livro tem, que é uma forma também de mostrar às pessoas a nossa humanidade, né? E que isso ajuda, inclusive, a fazer com que os corações e mentes, que a gente falou ainda há pouco, sejam atingidos. Que as pessoas entendam que a gente faz um trabalho que é duro, que é difícil, mas que tem uma causa, né? Uma causa nobre, uma causa muito justa, que é combater a criminalidade, ir aonde ninguém quer ir, fazer o que ninguém quer fazer por pessoas que sequer nós conhecemos. E eu sou capaz de afirmar que os policiais da Polícia Civil, de forma geral, sobretudo da CORE, que foi a minha unidade por mais de 20 anos, são capazes de doar, em razão da sua abnegação pessoal, em prol de uma que eventualmente está acontecendo. Perfeito, cara. E aí, caminhando para a nossa última consideração, nossa última pergunta, a gente expôs todo esse cenário caótico, toda essa situação que a gente vive hoje. Eu queria saber, na sua opinião, como é que a gente pode melhorar esse cenário e o que você espera da polícia ou o que a polícia se torne no futuro. Bom, vamos lá. Agradeço aí esse bate-papo, a iniciativa de você me convidar para essa conversa. É uma forma que a gente tem de poder contar um pouco da nossa história, mostrar para as pessoas um pouco da nossa humanidade, dos desafios que nós enfrentamos, das dificuldades que nós temos e ainda assim nos colocamos aí de forma abnegada para ajudar a sociedade. Então, por isso só eu já te agradeço. Nós temos um cenário que ele é difícil, né, sobretudo para o povo fluminense, para o Rio de Janeiro, e eu posso falar isso de forma clara. O Rio de Janeiro ele é diferente dos outros estados da federação, de forma negativa, né, no que diz respeito à criminalidade. Então, a solução desse problema ela tem estágios a curto, a médio e a longo prazo. A curto prazo, é preciso que a polícia consiga fazer o seu trabalho, que a polícia tenha essas amarras que são impostas através das decisões políticas, que a polícia consiga se diferenciar disso e cumprir com o seu papel. Esse talvez seja o ponto crucial. Só que para que você consiga tirar essas amarras políticas, essas amarras ideológicas que acabam influenciando diretamente nas atividades da polícia, é preciso que você tenha políticos que estejam dispostos a defender esse segmento. Porque quando um político defende a polícia, ele está defendendo diretamente a sociedade. Então, é importante que você tenha, num curto prazo, a possibilidade da polícia poder se soltar dessas amarras e poder fazer o seu papel, cumprir o seu papel constitucional. No segundo momento, a médio e longo prazo, é a gente construir, criar elementos para fazer com que novos políticos possam ingressar na carreira e combater ali, criando um equilíbrio. Porque hoje todo mundo é contra a polícia, não é possível. Então é preciso que alguém lá se coloque lá para defender essas causas que eu estou falando aqui que é defender a polícia, mas também a sociedade de forma direta. Então, assim, eu acredito que essa seja a solução e a gente tem uma grande ferramenta, né, que é o voto.
Então, a gente, em breve, teremos eleições aqui no município do Rio de Janeiro, né? Aí, quer dizer, teremos eleições municipais, e ainda que pese serem municipais, é nesse momento que a gente começa a construir a base política para as mudanças daqueles que vão poder fazer mudanças mais significativas na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados em Brasília. Então, começa agora. Então, a gente quer ajudar a mudar esse cenário, querem transformar, querem ter um Rio de Janeiro diferente. Vamos começar a olhar para aqueles que se colocam como opções na política, olhar para o passado dele, que não tenham relações com nenhum caso de corrupção, que estejam enganjados em causas de mudança, causas reais de mudança. E a ferramenta, não tem como fugir disso, é o voto. A gente precisa votar bem, votar certo, para garantir que novas pessoas ingressem nesse segmento e possam, de fato, nos defender desse mal que é a corrupção, que acaba, em consequência, trazendo a criminalidade, que, na consequência, você tem baixa de empregos, educação inadequada, enfim, vem em cadeia, trazendo todos os males que acabam fazendo com que a gente sofra enquanto comunidade. Eu acho que é isso aí. Show de bola, meu amigo. Wagner, eu quero te agradecer mais uma vez imensamente pela disposição. Sei que não é fácil, às vezes, né, a gente acaba abdicando de um tempinho com a família para poder estar aqui com a gente. Queria te agradecer por todos esses seus anos de serviço. Tenho certeza que você foi uma peça fundamental e continua sendo, né, no combate à criminalidade, na melhora do nosso país, da nossa cidade. E a gente deixa as portas abertas aqui da nossa empresa, do nosso projeto como um todo, né? Que é também ajudar as polícias, que é também levar o tema de medicina de combate no Brasil afora, né? E tentar melhorar isso no país. Então, cara, mais uma vez, muito obrigado. E, bem, pessoal, peço que vocês curtam a página do Wagner. Ele tem alguns trabalhos muito legais, né, que ele faz, inclusive também com doações junto à igreja dele também, né? Eu acompanho ali às vezes. Então, peço que vocês acompanhem o trabalho dele, sigam ele nas redes sociais, podem também encher um pouquinho o saco dele, caso tenha alguma dúvida. Quem tiver qualquer dúvida aí, manda um direct. Me segue lá, Wagner Franco Core, manda um direct que a gente ajuda aí a dirimir dúvidas, ajuda a explicar enfim, a gente está aí à disposição para poder ser útil e é por isso que a gente existe. Excelente, meu irmão. Muito obrigado. Boa noite. Cara, obrigado, boa noite. Um grande abraço para você, parabéns pelo seu trabalho. Queria deixar um abraço aqui para os meus amigos lá da Core, que são a minha família, claro, da qual eu tenho muito respeito, foram os irmãos que me acolheram e são as pessoas que eu quero, ao longo da minha vida, cultivar para tê-los sempre perto, porque eu sei que se a Core está por perto, a comunidade está segura. Tá bom? Um forte abraço aí, obrigado mais uma vez, e um beijo grande aí, fiquem com Deus, todos vocês aí. Valeu. Valeu, Valeu, Boa noite, tchau, tchau.